Oi, pessoal, bem-vindos à aula 3 sobre aproveitamento integral de alimentos. Eu vou conduzir essa aula para vocês e antes de começar, vou me apresentar bem rapidinho, só para a gente se conhecer melhor. Bom, me chamo Gabriela, como vocês estão vendo aí na apresentação. Eu estudo gestão ambiental na USP Leste, agora em 2021 eu estou no meu último ano e esse tema, aproveitamento integral de alimentos, tem sido o tema do meu trabalho de conclusão do curso e também foi o tema da minha iniciação científica, sobre a orientação da professora Silmara Gonçalves Dias. Então é algo que eu venho aí estudando há um tempinho, mas também, principalmente, eu venho colocando em prática no meu dia a dia. E é disso que eu vim falar com vocês. Uma curiosidade é que eu tenho um Instagram chamado @sustentável.naprática, onde eu falo sobre como ter uma vida mais sustentável. Vamos para a aula. Bom, antes de começar falando sobre o que é aproveitamento integral de alimentos, eu queria falar com vocês sobre algumas referências que eu trouxe aqui para a aula de hoje. Então, vocês vão ver que tem referências recentes de 2020, de 2021, 2019, mas também tem algumas referências mais antigas, de 2005, de 2009, e eu trouxe isso justamente para a gente ver que não é um tema recente, é um tema que foi estudado, que vem sendo estudado há muito tempo, e mesmo assim, hoje em 2021, a gente ainda não pratica o AIA da maneira que deveria ser praticado. Quando eu falo AIA aqui, é o diminutivo de aproveitamento integral de alimentos. Mas vamos lá, né? O que é aproveitamento integral de alimentos? Então, o aproveitamento integral de alimentos nada mais é do que eu aproveitar o alimento na sua totalidade. Ficou até meio redundante aqui, né? Então, para a gente pensar, eu tenho o alimento na minha mão, né, na minha casa, e eu olho para ele e penso, como eu posso aproveitar esse alimento como um todo sem jogar nada dele no lixo? Então, eu quero aproveitar a casca, eu quero aproveitar a entrecasca, eu quero aproveitar a rama, eu quero aproveitar a folha, a semente, o alimento como um todo. Nada vai para o lixo. Então, falar de AIA, falar de aproveitamento integral de alimento, é pensar no alimento como um todo, aonde nenhuma parte do alimento vai parar no lixo. E, ao invés disso, vai parar no nosso organismo, né? É para nossa alimentação. E eu gosto muito dessa frase aqui, né, do Bezerra. Utilizar o alimento em sua totalidade significa mais do que economia. Então, por que economia? Porque quando eu compro uma cenoura, por exemplo, que vem aquela rama, né, aquela folha, e eu jogo fora, eu paguei por aquela cenoura como um todo. Então, quando eu jogo fora a rama, eu também estou jogando fora o meu dinheiro, né, que eu dei para aquele alimento inteiro. Então, é mais do que economia. Significa também usar os recursos disponíveis sem desperdício. O que significa isso? Eu estou usando aquele alimento que a natureza está me dando sem desperdiçar ele. Estou usando como um todo. Reciclar, respeitar a natureza e alimentar-se bem, com prazer e dignidade. Esse alimentar-se bem dá para a gente ligar a uma questão que muito importante do AIA, que é que o aproveitamento total, que é o aproveitamento total do valor nutricional do alimento. Então, existe um mito aí de que algumas partes, né, do alimento não têm valor nutricional. E isso não é verdade. Tem muitos estudos que mostram que as folhas, algumas folhas, algumas ramas, algumas cascas e sementes têm um valor nutricional superior ao alimento que a gente está acostumado a comer. Então, a folha do brócolis, por exemplo, e da couve-flor tem nutrientes que na couve-manteiga, aquela couve que a gente está acostumado a comer, não tem. Então, eu não vou me prolongar muito nessa questão do valor nutricional, porque eu não sou nutricionista, mas hoje em dia também tem muitos estudos por aí que a gente pode ler, muita coisa na internet. Aqui no curso também vocês devem ter visto mais sobre essa questão nutricional dos alimentos, mas é bom a gente falar aqui logo no começo, né? É um mito a gente achar que essas partes que a gente não está acostumado a comer, né? Alguns estudos levantam como menos nobres que a gente considera, né? Porque a gente joga no lixo, não tem valor nutricional. Muito pelo contrário. Tem valor nutricional, sim. E quando a gente joga no lixo, a gente também está jogando nutriente. Então, vamos passar aqui. Então, eu acho que só agora nesse comecinho já ficou claro, né? Porque é importante a gente aproveitar o alimento integralmente. Mas, além disso, tem uma coisa muito importante para se falar nesse tema, que é a questão do desperdício. E a questão também do contraste, né, que a gente vive. Porque a gente vive num contexto onde a gente tem muito desperdício de alimentos, pessoas desperdiçam em vários níveis, então desde o desperdício ali na colheita, no mercado, na feira e em casa. Aqui na nossa aula a gente vai focar mais
nesse nível de desperdício, o desperdício que ocorre em casa, mas a gente tem aí uma série de desperdício ocorrendo, mas a gente também tem, por um outro lado, um contexto de insegurança alimentar, de fome, de pessoas que não têm acesso ao alimento em quantidades e em qualidade suficiente. Então, percebe que é uma coisa que é muito desigual, uma coisa que fica num contraste muito grande, né? Então, eu tenho fome, insegurança alimentar, mas eu tenho desperdício. Então, não é porque não tem comida, né? Tem muita coisa que a gente pode discutir a partir disso. Mas o aproveitamento integral de alimentos, ele entra nessa discussão porque ele pode ser uma alternativa para a redução do desperdício que ocorre em casa, né? Então, para a gente reduzir essa taxa de desperdício tão alta que a gente tem no mundo e no Brasil, a gente pode utilizar do AIA, do aproveitamento integral de alimentos, como uma alternativa para não contribuir com isso. Então, tem até um dado aqui, né, bem interessante. As famílias brasileiras desperdiçam, em média, 353 gramas de comida por dia, ou 128 quilogramas. Então, é muita comida sendo desperdiçada, né? Mas aí a gente se pergunta, por que a gente não aproveita o alimento integralmente? Por que essa prática a gente não vê aí na casa de todo mundo, no dia a dia, como um hábito? Primeiro, porque tem uma questão aí até um pouco cultural, no sentido de que, claro, cada casa tem a sua cultura, né? A gente não pode generalizar, mas falando assim num contexto de que a gente não vê muito as pessoas, por exemplo, comendo uma banana e guardando a casca. Eu, pessoalmente, não vejo muito isso, não via muito isso. Então, é muito fácil com que eu também que eu também repita esse comportamento. Comer a banana, jogar a casca no lixo, porque eu vi isso sendo feito sempre. Minha mãe fez isso, minha avó fez isso. Então, tem essa questão cultural, né? Claro, tem gente que é criado de uma outra maneira, né? Tem pessoas que colocam que aproveitam o alimento muito mais integralmente, né? Não é todo mundo. Mas é raro a gente ver, por exemplo, essas partes que, como a casca da banana que eu disse, a gente vê alguém guardando ali depois de comer porque lembrou que vai fazer alguma coisa com aquilo. Então a gente acaba não fazendo também. E outra coisa é a falta de informação. Então, principalmente até essa questão nutricional que eu falei com vocês anteriormente. A gente não vê muito por aí o valor nutricional dessas partes. A gente não sabe. Então, como que a gente vai aproveitar e a gente vai comer se a gente não sabe se aquilo tem nutriente ou não? Então, essa falta de informação também contribui para que a gente não coloque o AIA, o aproveitamento integral de alimentos, em prática. Por isso que eu quero que vocês saiam dessa aula e compartilhem essa informação, porque não adianta a gente ter só a informação para a gente. Já é muito importante, né, a gente ter a informação, saber o que fazer com aquela parte do alimento, saber que é importante aquela parte do alimento, mas fica muito melhor se a gente também compartilhar essa informação com uma outra pessoa. E além da importância, a gente também tem várias vantagens de aproveitar integralmente o alimento. A gente tem as vantagens econômicas, então, como eu falei para vocês, né? Quando a gente joga uma parte do alimento, a gente também está jogando dinheiro fora. Mas a gente tem também a questão de que a gente pode contribuir, que a gente pode gerar renda para pequenos agricultores e iniciativas comunitárias, porque tem muitas feiras aí de orgânicos, muitas cestas de agricultura familiar, onde a gente pode encontrar o alimento na sua totalidade. É muito difícil, às vezes, a gente ver no mercado uma cenoura que vem com a rama, né? Um brócolis que vem com a folha. Geralmente, a gente encontra esses alimentos inteiros, mas nas feiras, nas cestas de orgânicos, nas feiras de agricultura familiar, enfim, né, nesse tipo, né, de agricultura e de prática. Então, quando a gente compra, né, com essas pessoas, a gente está ajudando a gerar renda para quem tá fornecendo esse alimento para a gente. E outra coisa legal também disso que eu estou falando é que para a gente começar a ir mais para a feira mesmo, a incentivar a ida para a feira. Porque no mercado, muitas vezes, esse alimento, essas partes dos alimentos já foram desperdiçadas e a gente não pode fazer, né, nada com isso. Agora, na feira, muitas vezes o feirante pergunta pra gente
Então, você quer que eu corte a folha? Você quer que eu corte a rama? E a gente pode ali ter essa atitude de falar não, né? De falar que você usa. Então, você consegue evitar esse desperdício muito mais facilmente do que no mercado, que você não consegue ter esse contato com a pessoa que está te vendendo o alimento. A gente tem também as vantagens sociais. Então, como eu falei para vocês, quando a gente joga fora semente, cascas, folhas, ramas entre cascas, a gente está jogando nutrientes no lixo também. E a gente também pode, com esse tema, aproveitamento integral de alimentos, promover projetos, promover discussões, contribuir para que os estudos que foram feitos nessa área sejam disseminados, ser também pesquisadores dessa área. Então, a gente pode gerar aí um movimento na sociedade em cima desse tema, compartilhar a informação mesmo, né? Como eu falei para vocês antes, seja nas redes sociais, no boca a boca, numa conversa, da maneira que você achar melhor, mas criar essa mobilização, esse movimento na sociedade sobre o tema. Isso é uma super vantagem. A gente tem também as vantagens ecológicas. Então, né, aproveitar racionalmente os alimentos. Eu vou olhar para o alimento, como eu falei lá no comecinho para vocês, e vou pensar como eu posso aproveitar ele como um todo. Como eu posso usar essa folha? Como eu posso usar essa casca? Será que eu posso comer isso? É a gente valorizar aquilo que a natureza está oferecendo para a gente também, né? E combater o desperdício de alimentos, que é um ponto aqui que eu acho muito importante. A gente tem que dar ênfase sim, porque é uma forma da gente reduzir ou até mesmo evitar o desperdício de alimentos em casa. E temos também as vantagens culturais. Então, é uma coisa bem legal disso, né? Às vezes você perguntando para sua avó, para alguém, enfim, com um pouco mais de idade, você conhece doce que é feito com casca de laranja? Pode ser que ela fale para você que sim, que ela conheça, que é um doce que muitas avós faziam, né? Muitas pessoas de outras gerações faziam, e hoje em dia a gente não vê doce de casca de laranja. Então a gente perdeu, né, essa receita, a gente perdeu esse costume e a gente pode resgatar. Imagina aí quantas receitas, quanta coisa que não tem, que usava folhas, que usava ramas, porque as pessoas valorizavam, enfim, não sei, de alguma forma mais o alimento, né? Não queria as coisas de uma maneira tão rápida e prática quanto a gente quer hoje. Então, o AIA, ele também possibilita que a gente resgate essas receitas, que a gente valorize a nossa culinária, que a gente descubra o que fazer com aquele alimento. E isso gera aí uma vantagem cultural, né? Bom, mas agora você pode estar se perguntando, né? Me perguntando, mas e Gabi, e os agrotóxicos? Porque não falam que tem os agrotóxicos nas cascas? Como que eu vou comer? Ainda mais nesse cenário que a gente está hoje, onde a gente sabe que muitos agrotóxicos foram liberados, que, enfim, tá, né? Um contexto aí muito crítico em relação aos agrotóxicos. E sim, gente, realmente nós temos muito agrotóxicos nas cascas. Tem frutas e legumes que a gente precisa evitar realmente o consumo da casca desse legume, dessa fruta, porque a taxa de agrotóxico é muito alta. Mas a gente tem também alternativas para evitar com que a gente consuma esse agrotóxico. A primeira delas é dar preferência para o consumo de alimentos de orgânicos e agroecológicos sempre que possível. Então, é claro, né? Sempre a gente adapta essas alternativas para a nossa realidade, para o nosso contexto. Mas será que tem alguma feira aí próximo de você? Será que tem alguma cesta de agricultura familiar? Será que tem alguma que fica próximo não de você, mas de alguém da sua família? É a gente criar essa autonomia, essa vontade de ir atrás também. Poxa, não existe, não tem nada aqui perto de orgânicos, só tem no mercado é caro. Então, como que eu posso fazer para trazer alguma feira de orgânicos aqui para o meu bairro? Como eu posso fazer para mobilizar a minha comunidade para a gente consumir mais orgânicos? Será que eu posso fazer uma horta orgânica na minha comunidade? Será que eu posso entrar em contato com algum agricultor familiar para tentar assinar feiras que chegam aqui na minha comunidade, já que mais gente tem interesse? Então, a gente também pode ter essa autonomia de ir atrás dessas informações, de criar oportunidade para que esses alimentos orgânicos e de qualidade cheguem até a gente. É muito importante isso, né? Porque, de fato, alguns orgânicos no mercado são mais caros e a gente acaba evitando, a gente acaba não consumindo. Mas a alternativa principal para evitar os agrotóxicos é consumir esse tipo de alimento, os orgânicos
e agroecológicos. Outra alternativa também é que se você não for comprar os orgânicos, é você comprar ali no mercado, na feira, alimentos que são da época. Então, pesquisar ali no Google, quais são os alimentos de setembro, quais são os alimentos de outubro, quais são os alimentos de novembro. Faz uma listinha e quando você for no mercado ou na feira, dá preferência para comprar esses alimentos, porque eles têm uma quantidade de agrotóxicos menor do que os outros que não são daquela época e precisaram de muito mais agrotóxico ali na produção. Então, uma alternativa bem legal e bem possível aí da gente ir colocando em prática é começar a criar esse hábito de pesquisar quais são os alimentos e comprar, dar preferência para comprar os alimentos que a natureza está querendo dar ali para a gente naquele momento. Então, como eu falei, né, optar por alimentos regionais. Então, é aquele primeiro ponto que eu tratei com vocês. Como eu passo para garantir um bom aproveitamento integral de alimentos no dia a dia. O primeiro deles que eu coloquei aqui é escolher os alimentos variados para atender às necessidades do organismo. Então, acho que muitos desses passos, desses cuidados, vocês já viram ao longo do curso, porque eles estão associados à nossa alimentação como um todo, mas eles reforçam também um bom aproveitamento integral de alimento no dia a dia. Então, quando eu escolho alimentos variados e eu aproveito esses alimentos na sua totalidade, eu estou ingerindo nutrientes de diferentes partes do alimento. Então, a casca da abóbora, a rama da cenoura, a folha do brócolis, a casca da banana, a casca da laranja, a entrecasca da melancia, enfim, né? Tem muitos alimentos, muita coisa que a gente pode aproveitar integralmente. E quanto mais a gente varia, quanto mais a gente deixa as nossas refeições coloridas, com temperos moderados, mais a gente consegue aproveitar esses nutrientes. Tem essa questão também do planejamento das refeições, que é algo muito importante, né? No começo, quando a gente quer colocar mais a prática de aproveitar o alimento integralmente, a gente acaba tendo que fazer um esforçozinho de pensar mais, de ir atrás mais da informação, porque como eu falei para vocês anteriormente, a gente não tem essa informação dessas partes, né, das cascas, das sementes, da mesma forma que a gente tem das outras partes. Então, a gente acaba tendo que ir um pouco mais atrás da informação. E é justamente por conta dessa falta de informação que a gente não sabe o que fazer e acaba jogando no lixo. Então, quando a gente começa a planejar mais as refeições, pensar, na hora da compra, na hora que você estiver comprando, já começar a pensar o que você vai fazer com aquilo e como você vai evitar que aquela parte vá parar no lixo, te ajuda a garantir que na hora do preparo, você já sabe o que fazer. Né? E no começo você acaba tendo que ter esse esforço aí mais de planejamento, né? De pensar mais no que vai fazer, de ir atrás da informação. Mas depois, ao longo do tempo, quando vira um hábito, quando você coloca realmente essa prática no dia a dia, você nem precisa pensar muito, você nem precisa se esforçar muito, porque vai ficar óbvio para você. Você vai pegar aquele alimento e você já vai saber que você tem que aproveitar integralmente e já vai saber o que fazer. Como a gente já falou também, tem esse passo, né, de comprar os alimentos da época e duas questões muito importantes, que é o armazenamento e a higienização. Mas ele garante com que a gente não desperdice. É muito importante esse tópico. Também não adianta nada, né, a gente armazenar ali aquela casca, aquela semente e aquilo fica lá na geladeira por um tempão e depois a gente não poder usar mais, porque, enfim, estragou, não dá mais para usar. Então, a gente tem que saber armazenar direitinho, deixar tudo visual, saber o que pode congelar, o que não pode, o que é melhor ser feito na hora, o que não é, para a gente garantir que não vai ter mesmo esse desperdício. E a higienização, que essa parte da higienização, acho que ela também é muito importante para o tópico anterior que a gente falou dos agrotóxicos. E agora chegamos no nosso último tópico da aula, meu tópico preferido, que são as sugestões de preparo e dicas. Gente, tem muitas receitas, tem muita coisa que a gente pode fazer, mas partindo do básico, partindo assim do começo mesmo. Uma coisa que garante muito que a gente aproveite integralmente o alimento é a gente usar aquela parte na hora do preparo, não armazenar. Acho que vai ficar mais claro. Eu vou usar um exemplo aqui vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, digamos que a gente, por exemplo, eu compro uma cenoura que vem aquela rama, né? As ramas da cenoura. Ao invés de eu guardar aquelas ramas e deixar lá na geladeira para fazer depois, na hora que eu fizer a cenoura, não sei, o refogado, enfim, o que você for fazer, já cortar ali a rama, já cortar ali a folha para fazer junto. Então, fazer junto, né? Fazer o alimento
como um todo de uma vez é a melhor forma para garantir o aproveitamento integral de alimento, porque eu não vou perder no armazenamento. Já estou fazendo ele ali na hora. Então, cortou uma couve, tem o talo, já experimenta colocar o talo no refogado da couve. Ou então pega o talo, coloca no feijão, coloca no arroz. Colocar talos e folhas no feijão e no arroz é outra alternativa, outra estratégia muito boa, porque já é ali a comida do dia a dia e a gente potencializa os nutrientes desses alimentos que já são tão nutritivos. Então, vou assar uma abóbora. Já assa a abóbora com a casca e com a semente. A semente da abóbora dá para fazer petisco, então eu posso tirar, eu posso tanto assar ou eu posso dar uma refogadinha assim na frigideira, que já fica um petisco maravilhoso. Então, tentar fazer tudo ali na hora que você já está fazendo. Aí tem algumas coisas que acaba que a gente tem que armazenar. Então, a gente não vai descascar a banana, come a banana e na hora já fazer um bolo, na hora já fazer um pão, a carne de casca de banana. Algumas coisas a gente acaba tendo que armazenar. Mesma coisa para casca da laranja, né, desses cítricos, a gente acaba descascando, acaba tendo que guardar. Mas aquilo que você pode fazer ali na hora, no preparo da alimentação, faça, porque isso vai garantir muito mais com que não ocorra o desperdício. Casca da batata, a mesma coisa, vai assar a batata, já assa a batata junto com a casca, vai começando a olhar para o alimento e usar o alimento como um todo. Ah, não tem como, isso eu tenho que descascar e guardar. Aí, ok, aí a gente pode ir para as receitas. É muito isso, gente. É muito a questão da gente ser autônomo, da gente ter esse movimento de ir atrás, até que a gente possa fazer de uma maneira que se tornou um hábito e a gente não precisa fazer muito esforço. Então, ir ali atrás de um caldo, atrás de um suco que pode fazer com casca de abacaxi, com a casca dos cítricos, chá. Tá na dúvida, gente? Sempre dá para fazer um suco e um chá com alguma casca. Farinhas também, doces, caldos de legumes. Então, o caldo de legumes é uma alternativa ótima, porque aí você pode ir guardando tudo e depois fazer esse caldo e descartar da sua alimentação aqueles caldos prontos. Também dá para fazer leites vegetais, né, com sementes de melão, por exemplo, e aí o resíduo, né, desses leites, o resíduo desses sucos, fazer biscoitos, fazer bolinhos. Então também tem que pensar muito nisso, né, no preparo da receita, mas se a receita gerar algum tipo de resíduo, de bagaço, como nesse caso do leite vegetal, ou no caso de algum suco, de alguma coisa, é buscar receita para fazer um biscoito, um bolinho, alguma coisa para realmente não gerar desperdício. E se dá a oportunidade e a chance, né, tirar um pouco esse preconceito, esse medo, talvez, não sei muito bem a palavra, e se dá a oportunidade de experimentar coisas novas. Então, a casca da banana é um pouco assim, nossa, é meio polêmico, né? Será que pode comer? Será que não pode? Higienizando certinho, ainda mais se for orgânico, super pode. E hoje em dia tem muita receita com casca de banana, gente. Tem bolo, tem carne de casca de banana, né, que o pessoal desfia. Então, se dá a chance, se dá a oportunidade de experimentar coisa nova. Eu coloquei para vocês nas leituras complementares alguns links de receitas que eu gosto, mas eu gosto muito dessa ideia de, no dia a dia, a gente já colocar no basicão mesmo, no arroz e no feijão, colocar ali as partes dos alimentos na comida que a gente come no dia a dia. E aí, o que não der para utilizar na hora, o que não dá para aproveitar ali, preciso armazenar, ir atrás ali de uma receita, uma torta, um bolo, um caldo, tudo isso que eu coloquei aqui na apresentação e muito mais, porque tem muita coisa, tem muita receita mesmo hoje em dia, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Outra coisa importante de falar aqui, né? Ah, mas Gabi, não sou eu que preparo minha comida. Como que eu posso aproveitar? Então, é muito isso, né, gente, que eu falei para vocês no começo, é a questão da conversa, é a questão de você mostrar para a pessoa, de você não manter a informação só para você. Então, é sempre bom a gente começar a ter um pouco mais de interesse em preparos, em saber como prepara, mas também passar essa informação adiante, né? Não deixar essa informação, não deixe essa informação só com você. É muito importante que isso se dissemine aí para todo mundo. Bom, pessoal, então é isso. Chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e possam colocar a prática do aproveitamento integral do alimento no dia a dia de vocês e também levar essa informação adiante. Eu deixei aqui uma lista com as referências que eu utilizei na aula.
esses trechos que vocês viram ao longo da apresentação. Também tem aqui leitura complementar, caso você queira aí fazer algum projeto na área, alguma pesquisa, ou só se informar mais mesmo. E links para receitas, para a gente desenvolver essa criatividade na cozinha, mas também ver que é algo muito fácil, algo que realmente pode se tornar um hábito e que fica cada vez mais fácil a gente não jogar o alimento no lixo e, ao invés disso, se alimentar dele, né? Ter esse valor nutricional no nosso organismo e contribuir para que não tenha desperdício em casa, que é algo tão importante. Bom, é isso, pessoal. Caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram conversar, podem me chamar lá no Instagram, que eu coloquei lá no começo da apresentação, ou por e-mail. Sintam-se à vontade. E espero que vocês tenham gostado. Bom curso para vocês e até já. Tchau, tchau.